Terça-feira, 19 de março de 2019. Está no ar o Imaculada Notícias. Na edição de hoje, você vai conferir que o presidente Jair Bolsonaro assinou um acordo espacial e mais. Brasil dispensa visto de entrada para os Estados Unidos e outros países. Ibovespa rompe os 100 mil pontos pela primeira vez. Fux nega que haja crise institucional entre STF e o Ministério Público. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. Em um evento nesta segunda-feira em Washington para a assinatura de um acordo espacial, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população venezuelana precisa ser libertada. Bolsonaro também elogiou a boa relação que tem com os Estados Unidos. Autoridades brasileiras e americanas assinaram nesta segunda-feira um acordo de salvaguardas tecnológicas. O acordo vai permitir o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes americanos. A base tem uma localização ideal para lançamentos, por estar muito próxima da linha do Equador, o que permite economizar até 30% de combustível ou levar mais carga. O evento em Washington contou com discursos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil mudou, tanto é que os senhores estão aqui. E nós estamos prontos para ouvi-los, de modo que possamos chegar num bom entendimento, para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. O presidente abordou a situação na Venezuela. Brasil e Estados Unidos apoiam o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Nesta terça-feira, Bolsonaro vai ser recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca. E o governo federal publicou ontem, segunda-feira, dia 18, no Diário Oficial da União, um decreto dispensando o visto de entrada no Brasil para canadenses, australianos, japoneses e norte-americanos. O governo federal vai dispensar visto de entrada para canadenses, americanos, japoneses e australianos. A medida deverá ser anunciada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira nos Estados Unidos. Um decreto sobre o assunto foi publicado pelo governo federal nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A dispensa de visto valerá para a entrada no país para fins turísticos, de negócio, esportivos ou artísticos, sem intenção de estabelecer residência. As novas regras serão aplicadas para quem permanecer em território brasileiro por até 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, desde que não ultrapassem 180 dias a cada 12 meses. A dispensa de visto vai passar a valer a partir de 17 de junho. E o índice Ibovespa chegou a 100 mil pontos ontem, segunda-feira, pela primeira vez em sua história. A valorização do índice ocorre dentro de um quadro de expectativas de progresso nas reformas pró-mercado prometidas pelo governo de Jair Bolsonaro. O índice Bovespa, mais importante da B3, a Bolsa de São Paulo, teve uma sessão histórica nesta segunda-feira. Pela primeira vez, o Ibovespa cruzou os 100 mil pontos, um recorde. Depois recuou e fechou em 99.993 pontos, valorização de 0,87%. Atualmente, a carteira do índice é formada por 65 papéis de empresas dos mais diferentes setores. Cada um deles tem uma participação em pontos na carteira. Quando a pontuação do índice aumenta, significa que as ações estão se valorizando. A alta das ações que compõem o índice ocorre dentro de um quadro de expectativas de progresso nas reformas pró-mercado prometidas pelo governo de Jair Bolsonaro. Desde que o presidente assumiu, em 1º de janeiro, o índice registra uma valorização de 13,7%. A Bolsa de Valores bateu vários recordes históricos este ano, com a expectativa por cortes orçamentários e privatizações prometidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou hoje que haja uma crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público. Na última quinta-feira, os ministros do Supremo decidiram que crimes como corrupção associados à Caixa 2 devem ser investigados pela Justiça Eleitoral. Para o Ministério Público, a Justiça Eleitoral não tem estrutura
para julgar casos da Lava Jato, o que pode gerar impunidade. Mas, segundo Luiz Fux, continua sendo prerrogativa do Ministério Público tipificar os crimes no momento da denúncia e remeter o processo para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Federal ou Eleitoral. O Ministério Público é livre para redefinir as condutas. Se o Ministério Público, depois do inquérito, pretender redefinir a conduta de Caixa 2, porque entendeu que o dinheiro veio de fonte ilícita, então não houve apenas uma falsificação da prestação de conta, houve uma introdução de um dinheiro ilícito no mercado formal. Isso é lavagem de dinheiro, isso não é crime eleitoral. Se esse dinheiro foi recebido para uma contrapartida, já é corrupção. Então quem define o delito é o Ministério Público. E com informações do Campo Grande News, Campo Grande e outras 70 cidades de Mato Grosso do Sul continuam em alerta de chuva forte nesta terça-feira, hoje, informou o IMET. A chuva pode atingir até 50 milímetros com ventos intensos de 60 km por hora. O aviso começou por volta das 9 horas de hoje e segue até as 23 horas. Mesmo com o alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No entanto, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar e não estacionar veículos perto de torres ou mesmo placas de propaganda. Além disso, é recomendado não usar aparelhos ligados à tomada. Para amanhã, quarta-feira, dia 20, há uma outra frente fria que atua no leste de Mato Grosso do Sul e derruba um pouco a temperatura. Em Campo Grande, por exemplo, os termômetros que estavam acima de 30 graus vão marcar no máximo 28 graus. Além disso, chove praticamente em todo o estado no período da tarde. Bom, e nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com Imaculada Notícias. Estamos de volta com Imaculada Notícias e a moeda venezuelana, pobre e desvalorizada, é cada vez menos usada, mas ainda é necessária para se locomover ou comprar comida. A população precisa enfrentar longas filas nos bancos para sacar o equivalente a apenas $2 por dia. Os venezuelanos fazem longas filas para retirar dinheiro nos bancos. As notas ainda são necessárias para pagar passagens ou comprar comida, apesar da falta de papel, moeda e da desvalorização do bolívar. 7 meses depois que começaram a circular, as cédulas que subtraíram 5 zeros da moeda são tão insuficientes quanto as anteriores. A retirada diária máxima é de 6.000 bolívares, cerca de $2. Isso mal dá para pagar 2 cafés e equivale a 1/3 do salário mínimo. E isso me alcança para 2 dias. Isso dá só para 2 dias, entre passagens e coisas para minha filha. Um pão é 3.000 bolívares, a metade disso. Um pão são 3.000, ou seja, a metade disto. Diante da falta de dinheiro e do colapso do sistema bancário eletrônico por causa do apagão que paralisou a Venezuela por uma semana, o dólar ficou mais presente em algumas regiões do país. Os venezuelanos correram para os bancos depois da retomada da jornada de trabalho na última quinta-feira, que havia sido suspensa pela falta de energia. Em meio à pior crise socioeconômica de sua história moderna, milhares de cidadãos vivem do que recebem de familiares no exterior, onde estima-se que vivam cerca de 3.400.000 venezuelanos. E o presidente do Cazaquistão, Nazarbayev, anunciou hoje, terça-feira, sua renúncia após 30 anos à frente deste país da Ásia Central, rico em recursos naturais, mas imerso em uma onda de protestos. O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, renunciou ao cargo nesta terça-feira. A renúncia foi apresentada em um discurso transmitido pela televisão.
Nazarbayev, de 78 anos, declarou que a medida era tomada a partir de decisão própria, mas o chefe de Estado, que ficou 30 anos no poder, enfrenta uma onda de protestos. O movimento é resultado do crescente descontentamento social e de uma economia ainda se recuperando de uma queda no preço do petróleo em 2014. Nazarbayev deve usufruir de importantes poderes de formulação de políticas após a renúncia, graças ao seu status constitucional de líder da nação. Ele também se tornou chefe vitalício do Conselho de Segurança do Cazaquistão em 2018. Nazarbayev chegou ao poder quando o país ainda era uma república soviética e nunca indicou um sucessor. A oração ilumina e o sofrimento cristão não é sadomasoquismo. Foi o que disse o Papa Francisco no Vaticano durante a oração mariana do Ângelus deste domingo, dia 18. Esta matéria é da TV Canção Nova. No final do Ângelus, Francisco voltou a fazer o apelo pelo fim dos conflitos que atingem populações de diversas partes do mundo. Nesses dias, a dor pelas guerras e os conflitos que não param de afligir toda a humanidade se acrescentou à dor pelas vítimas do terrível atentado contra 2 mesquitas na Nova Zelândia. O Papa afirmou rezar pelos mortos, feridos e pelos familiares e manifestou ainda sua proximidade aos muçulmanos. Aos milhares de fiéis que estavam em silêncio ouvindo seu apelo, Francisco renovou o convite a unir-se com a oração e com gestos de paz para combater o ódio e a violência. Per contrastare l'odio e la violenza. O atentado aconteceu na última sexta-feira. 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Nesse domingo, a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, anunciou que a polícia começou a liberar os corpos dos falecidos para as famílias. O principal suspeito é um australiano de 28 anos, que se encontra em uma cela de segurança máxima à espera de depor novamente no dia 5 de abril. Afirmou que esse acontecimento se dá em um momento singular da missão de Cristo, depois de ter revelado aos discípulos que ele sofreria na cruz, morreria e depois ressuscitaria no terceiro dia. E ao os levar para o monte onde se transfigura, ou seja, sua face ganha o aspecto glorioso, Jesus ensina aos discípulos que o caminho da cruz o levará à glória. Este, disse o Papa, será também o caminho dos discípulos. Ninguém alcança a vida eterna senão seguindo Jesus. O Senhor nos mostra o fim deste percurso, que é a ressurreição, a beleza, carregando a sua própria cruz. E explicou que a perspectiva cristã do sofrimento não é sadomasoquismo, mas é uma passagem necessária, mas sempre transitória. Não é sadomasoquismo a sofferenza, é passaggio necessário, mas transitório. O ponto de chegada ao qual somos chamados é luminoso, como o rosto de Cristo transfigurado. Nele está a salvação, a bem-aventurança, a luz, o amor de Deus sem limites. E fez um convite aos fiéis. Nesta quaresma, subamos também nós a montanha com Jesus. De que modo? Com a oração. Fixemos o olhar interior no rosto de Cristo e deixemos que a sua luz nos adentre e se irradie na nossa vida. Ci fa luminosi com a luz do Espírito Santo. E essas foram as nossas informações desta terça-feira. Eu espero você amanhã, quarta-feira, aqui no Boletim de Notícias do Imaculada. Bom, amanhã às 5h30 te aguardo. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada. Até amanhã.